Então eu quero arrumar 2 homens e 4 mulheres numa fila indiana, de forma que pelo menos haja uma mulher entre esses 2 homens. Já vamos entender aqui o que está acontecendo no problema para depois a gente tomar uma estratégia de resolução. Então olha só, eu botei um exemplo aqui de fila que cumpre essa exigência. Então aqui eu tenho uma mulher, né, outra mulher, aí tem um homem, aí entre esses 2 homens eu tenho 2 mulheres. Então tem pelo menos uma mulher, está cumprindo a exigência do problema. Só que isso aqui não é a única forma de eu ordenar isso, né? Inclusive, qualquer objeto aqui que eu troque de posição entre eles, por exemplo, uma mulher com outra mulher, essa com essa, já é uma arrumação diferente. E mais, eu poderia, por exemplo, ter 3 mulheres entre esses 2 homens, que tem pelo menos uma mulher entre eles. Se tem 3, tem pelo menos uma, né? Eu poderia ter as 4 mulheres entre esses 2 homens, colocaria eles na extremidade, e aí teria as 4 mulheres ali no meio. Então, se tem 4 mulheres, há pelo menos uma. Então, repara que eu tenho várias maneiras de arrumar esse problema. E eu não consigo resolver de uma vez só, né, usando essa estratégia, porque eu teria que quebrar o problema em casos, e são vários casos. Então, quando isso acontece, a ideia é a gente pensar no contrário. O que não pode acontecer? Ora, nesse problema, o que não pode acontecer é eu ter 2 homens juntos. Porque se eu tiver 2 homens juntos, eu não tenho como colocar pelo menos uma mulher entre eles. Então, a gente vai contar assim. A gente vai contar como se não houvesse restrição alguma, tá? De qualquer forma, e depois a gente vai tirar desses casos que nós contamos todos aqueles em que os homens aparecem juntos. E aí eu resolvo o problema de uma forma mais simples, sem precisar quebrar em vários casos, porque esse caso, né, ele já cumpre a exigência. E essa estratégia de resolução vem aqui desse pelo menos, tá? Quando a gente tem as questões de análise combinatória, com esse pelo menos, geralmente a gente toma essa decisão de pensar naquilo que não pode e retirar de todos os casos sem qualquer restrição. Então, sem qualquer restrição, seria um modelo mais ou menos parecido com esse. Eu precisaria de 6 espaços para arrumar esses 6 objetos. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu estou contando sem restrição. Então, seriam os casos sem restrição qualquer. E aí, na hora de colocar um objeto nessa primeira posição aqui da fila, eu teria 6 possibilidades. Qualquer um dos 6 elementos poderia ocupar aquela posição ali. Coloquei um elemento, agora eu tenho 5, e aí vou reduzindo de 1 em 1, né? 4, 3, 2, 1. Quer dizer, se tivesse as respostas em fatorial, eu colocaria em fatorial essas respostas aqui, né? Seria 6 fatorial. Mas aí, nas opções, não aparece fatorial, aparece o valor numérico. Então, eu vou calcular já aqui. Isso aqui é 720. Se você multiplicar tudo, 720. Ou seja, se você fosse fazer sem qualquer restrição, esses 6 elementos, eu teria 720 modos diferentes de arrumar isso. Vai dar bem menos, porque conforme eu vou criando mais restrições, menos possibilidades de arrumações eu tenho. O outro caso que eu quero contar agora são aqueles justamente em que 2 homens aparecem juntos. E aí eu não consigo colocar pelo menos uma mulher entre eles. Para resolver esse tipo de problema também tem uma estratégia. Ora, se esses objetos vão andar sempre juntos, eu vou arrumá-los como se fosse um elemento só. Quer dizer, se eles estão sempre juntos, eles vão virar um elemento só. É como se tivesse um único espaço para encaixar eles dois. Então, agora, ao invés de 6 espacinhos, eu vou colocar 5 espaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Em que em um desses espaços aqui vão estar os 2 nomes, certo? Então, aqui seria a restrição. Ó, com restrição, homens juntos. E agora, ao invés de nós termos 6 objetos para arrumar, nós temos 5 objetos. Então, aqui, primeiro, eu tenho 5 possibilidades de colocar um elemento nesse espaço aqui, qualquer um dos 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu vou reduzindo. 4, 3, 2, 1. E aí, se eu multiplicar isso tudo aqui, isso vai dar 120, certo? Bom, aí você fala, agora acabou o problema. Calma, falta só um detalhe para a gente terminar esse problema. Olha só, do jeito que eu organizei isso aqui, eu estou dizendo que sempre esse homem aqui que eu nomeei como H1 está antes do H2, tá certo? Só que eu posso ter a troca de posição dentro do bloco. Então eu tenho que levar isso em conta também. E aí como é que eu faço para levar isso em conta? Dentro aqui dessas minhas arrumações que eu fiz com a restrição, eu multiplico pela possibilidade de ordenação desses 2 elementos. Ou seja, eu teria 2 espacinhos ali dentro daquele bloco para ordenar esses 2 elementos. Quer dizer, eu teria um espacinho, outro espacinho, e colocaria um desses H nessa posição aqui, e aí sobraria só uma outra opção para esse último bloquinho. Seria 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Então, nesse meu resultado aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, para levar em conta essa ordenação dentro do bloco. Então, eu teria 240. Pronto, agora sim.
Agora, para eu saber, né, quantas ordenações que eu posso montar essa fila indiana de forma que entre dois homens exista pelo menos uma mulher, é isso aqui sem restrição, retirando todas essas possibilidades aqui, ó, que acho que eu não quero. Então eu vou fazer 720 menos, né? Então vai ser isso, esse resultado daqui, menos esse. 720 menos 240. Então fazendo aí as contas, ó, 0, aqui vira 6, 12, 8, 6 com 2, 4, 480 ordenações diferentes. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça de ativar as notificações para toda vez que eu tiver lançado um vídeo novo, você saber que tem um vídeo lá para você assistir. Legal, gente? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.